Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal da Profinat. No vídeo de hoje, vamos aprender sobre produção textual em 3 partes. Quando nós vamos criar um texto, pessoal, é muito importante pensar em 3 partes essenciais que um texto deve ter. Quais são estas partes será? O início, o meio e o fim. O início. O início, pessoal, nós podemos começar de algumas formas diferentes. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Podemos começar com o clássico Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Trouxe aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Observem bem essa imagem, pessoal. Estão vendo que tem 3 crianças com uma caixa e um pinheirinho. Prestem atenção nesse exemplo de início que eu trouxe para vocês. Era uma vez, peguei então a primeira opção, 3 amigos que estavam muito felizes com a chegada do Natal. Juntos, resolveram pegar todos os materiais para começarem a montar o pinheirinho. Perceberam, então, que eu não escrevi só o que está na imagem, pessoal? A gente tem que usar a criatividade, observar o que tem ali e tentar criar, por exemplo, ali, colocar que eles estavam felizes, estavam tristes. O que a imagem está passando? Tristeza, medo, felicidade? Esse pinheirinho tem a ver com o quê? Com o Natal. Então, pensar nessas coisinhas, pessoal, na hora de criar um texto, observar a imagem e pensar, o que será que aconteceu antes? O que será que, além do que a imagem está me mostrando, eu posso explicar? Ok? Vamos então para o exemplo 2. Escolhi um novo início para a mesma imagem. Numa manhã de dezembro, Juca, Gabriela e Lucas tiveram uma grande ideia. Resolveram pegar todos os materiais de Natal que estavam na garagem para montar um lindo pinheirinho. Percebam que agora eu comecei de um jeito diferente, coloquei nomes nos personagens, isso também é algo muito legal de se fazer, pessoal, para dar mais interesse para a história, para deixar a história mais rica, ok? Percebam então também que em nenhum momento na imagem mostra que tem uma garagem na casa, mas eu imaginei que eles devem ter guardado esses enfeites de Natal lá na garagem e foram lá buscar para montar o pinheirinho do Natal desse ano. Ok? Então, usem a criatividade. Percebam que podemos usar diferentes formas de iniciar um texto, mas sempre usando a criatividade. Coloque detalhes, dê nomes aos seus personagens. Isso vai deixar a sua história ainda mais legal. Não percam o restante do vídeo, pessoal, que agora eu vou explicar como que faz o meio e logo mais o fim. Meio. Trouxe aqui então também outras opções para como fazer a parte do meio do texto. Podemos começar com então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. Vamos entender um pouquinho melhor? Exemplo 1. Este é a segunda imagem, então, pessoal, da produção textual. Percebam que eu usei no primeiro exemplo o então. Então, tiraram todos os enfeites de dentro da caixa e começaram a escolher os mais lindos de todos para colocar no pinheirinho. Enquanto montavam sua árvore, cantavam belas canções de Natal. Eu não consigo ver, pessoal, se eles estão cantando, se os enfeites realmente são os mais lindos, mas eu usei o quê? A minha criatividade. Eu imaginei que enquanto eles montavam o pinheiro, eles podiam cantar várias músicas de Natal. E também imaginei que eles iam escolher os enfeites mais bonitos para colocar na árvore. Perceberam isso? Vamos para o segundo exemplo. Peguei então a palavra quando.
Quando abriram a caixa que buscaram na garagem, viram os mais lindos enfeites de Natal. Escolheram os que mais combinavam com a árvore e começaram a linda decoração. Perceberam que eu dei uma encaminhada diferente na história agora? Eu não coloquei que eles estavam cantando músicas de Natal, mas eu também fiz uma outra parte bem interessante, certo? Percebam que dá para fazer de diferentes jeitinhos, pessoal, que fica muito legal também. Percebam que podemos usar diferentes formas de escrever o meio do texto e repetindo, sempre usando a criatividade, pessoal. Criatividade é essencial para uma história ser legal. Quanto mais detalhes sua história tiver, mais interessante ela ficará. Agora, muita atenção para a parte final de um texto. O fim conclui a história, pessoal. O fim tem que encerrar, terminar a história, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como começar o fim, ok? Então, alguns exemplos. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Vamos entender um pouco melhor? Exemplo 1. Esta é a última imagem, pessoal, da produção de texto. Usei a palavra finalmente. Finalmente, depois de algumas horas, o pinheirinho de Natal estava lindamente enfeitado, cheio de cores, luzes e uma bonita estrela no topo. Os três desejam um Feliz Natal. Vamos para o exemplo 2? No exemplo 2, eu usei o assim. Assim que chegou a noite, o pinheirinho de Natal estava lindamente enfeitado, cheio de cores, luzes e uma bonita estrela no topo. Os três ficaram muito felizes com sua obra e desejam um Feliz Natal. Percebam também, pessoal, que em nenhum lugar aparece eles falando Feliz Natal, aparece eles sorrindo, então a gente imagina que eles estejam felizes por terem concluído o pinheirinho, né? A gente consegue ver que tem enfeite, então a gente imagina que tem luzinha, que tem bolinhas coloridas, e eu coloco ali que tem uma estrela no topo, porque isso a gente consegue ver na imagem, certo? Então, assim eu escolhi terminar a história. Percebam, então, de novo, pessoal, que a gente pode usar diferentes formas de escrever o final do texto. Com muita o quê? Criatividade, pessoal. Criatividade é o que mais importa numa história, ok? Seguindo estas dicas, o seu texto ficará maravilhoso, ok? Combinado, pessoal? É isso aí, então, pessoal. Obrigada por assistirem o vídeo. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. A partir de hoje, eu quero ver textos lindos que esse pessoal vai conseguir criar a partir dessas dicas, ok? Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal que vai ter muitos vídeos ensinando coisas bem legais. Se você acha que tem algum coleguinha que precisa de dicas sobre como escrever um texto, compartilhe com ele este vídeo, ok? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!